Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje nós temos uma sessão que é híbrida, com a presença de deputados e deputados também na via remota, online. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor vice-presidente, nosso secretário ad hoc, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Por favor, deputado Maurício. Deputado Moacir Sopelsa, nosso presidente. Ata da 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de março de 2022. Presidência, deputado Maurício Kudlarski. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 9 horas do dia 17 do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia de Legislação Ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovado. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, sem registros. Grande expediente. Não houve inscritos para orado aos partidos políticos. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais aradas aos projetos de lei 247/2019 e 337/2001. Na sequência, foram aprovados os pedidos de informação 94 a 96 e as moções 193, 214 a 200. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos 307 a 335 e que encaminhará aos destinatários as indicações número 162 a 164/2022. Ato contínuo, presidente, por solicitação, senhor deputado Coronel Celim, com a aquiescência dos líderes partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o presidente do Instituto de Metrologia do Estado de Santa Catarina e Metro, Rudinei Floriano, fizemos a palavra para falar acerca das atividades e história da instituição. Ato, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou explicações pessoais. Fez uso da palavra o deputado Maurício Kudlarski. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra para o dia 21 de março, às 19 horas, no município de Indaial. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 2ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de março de 2022. Presidência, deputado Laércio Schuster. Às 19 horas do dia 21 do mês de março do ano 2022, na cidade de Indaial, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Indaial, vereador Flávio Molinari. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara do município de Indaial, vereador Jonas Luiz de Lima. Senhor prefeito do município de Indaial nos períodos 83 a 1988 e 1997 a 2000, Luiz Polidoro.
Senhora Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB do município de Indaial, Caroline Schork dos Santos, Hilário Arnold. Senhor membro do Conselho Consultivo e Presidente de Assuntos Patrimoniais, Rogério Arthur Herrera. Nesse ato, representando o senhor Presidente da Associação Empresarial de Indaial, a CID, Renato Tomil. Senhor Rafael Valtric, nesse ato representando o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas em Indaial, Ricardo Marlon de Souza. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 88 anos de emancipação política administrativa do município de Indaial. Momento seguinte, houve a apresentação do hino nacional pelo Quarteto dos Arcos de Indaial. Dando continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Em seguida, houve a apresentação do Quarteto de Arcos. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos, em nome dos homenageados, o senhor Mário Vichov e, em nome dos ex-prefeitos, o senhor Luiz Polidoro. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito em exercício de Indaial, Flávio Augusto Ferri Molinari. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e de todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 22 de março, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino do município de Indaial, interpretado pelo Quarteto dos Arcos. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício, nosso vice-presidente. Em consonância com o artigo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas lidas por aprovadas. Solicito a assessoria que providencia a distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrita em primeiro lugar para falar a deputada Paulinha, a quem concedo a palavra por até 10 minutos, deputada. Meu querido presidente, deputado Maurício, deputados que estão aqui também no plenário, minha querida amiga Marlene, deputado Cobalcini, deputado Sareta, eu quero começar minha fala hoje, primeiro deixando um manifesto de solidariedade à minha amiga, nossa colega, deputada Luciane Carminati, que passou por um episódio muito desconfortável e inesperado nos tempos de hoje, no meu ponto de vista. Ela, representando todas nós, a bancada feminina desta casa, num evento de vereadores, falando no mês da mulher sobre violência contra a mulher, é interrompida agressivamente por um vereador que estava na plateia, atacada, ela não conseguia terminar o raciocínio, contestando que mulheres são vítimas como quaisquer outras e tentando minimizar, banalizar o problema que ainda é tão grave na nossa sociedade hoje, da violência contra a mulher. Então, eu não podia, de modo algum, deixar de fazer essa ponderação aqui, dizer para minha querida amiga Luciane Carminati que em 1000 pautas nós divergimos, ideologicamente nem sempre conseguimos caminhar pelos mesmos trilhos aqui, mas nessa questão ela tem minha total solidariedade e apoio. É inadmissível
que nós tenhamos tolerância com qualquer tipo de agressão a uma mulher, fundamentalmente quando ela assume o enfrentamento de rompimento com a dor que ainda está, infelizmente, estampada em muitos lares, escondida, sorrateira pela nossa sociedade. Deputada Marlene pede uma parte. Deputada Paulinha, não podia deixar de me somar à sua manifestação, manifestando aqui também o meu apoio à deputada Luciane Carminati. E realmente eu não consigo entender também. Nós temos números, né? Os números mostram que os feminicídios, né, os dados mostram o número de feminicídios que ainda temos aqui em Santa Catarina, em pleno século XXI, né? Já tivemos 8 esse ano, e os números são incontestáveis. E não é só feminicídio, todo tipo de violência contra a mulher é estatística, né? Não são números que mostram que ainda temos um número muito grande de mulheres vítimas de violência aqui em Santa Catarina, e tudo que fizermos ainda é pouco para mudar essa realidade. Então, parabéns pela sua manifestação, e acho que todas nós mulheres devemos, e não só as mulheres, todos nós cidadãos temos que nos somar a essa indignação. Obrigada, minha amiga. Eu também, senhor presidente, trago para a nossa tribuna um caso que, no dia da eliminação da discriminação racial, Marlene, ontem, a gente assiste nas redes sociais um verdadeiro espetáculo do mal contra uma criancinha, uma menininha de apenas 7 anos, que é exposta, vítima de injúria racial. E eu trago esses temas aqui hoje para a nossa tribuna porque eu entendo que este parlamento, essa Casa de Leis, tem um papel muito significativo. Nós somos a caixa de ressonância da sociedade e nós temos que ser duros contra agressores. Veja, uma criancinha de 7 anos que mal compreende, entende ainda o que é a vida, vestidinha de princesa, brincando com seus familiares, no auge da sua inocência, abordada por um estranho, por um alguém que lhe falta tanto amor. Eu não entendo como é que uma pessoa pode promover uma agressão a um ser humano. Quanto uma criança, a mãe que nasce dentro de mim se aflora e eu me torno uma leoa. É inadmissível que não haja punições severas para pessoas que promovam agressões gratuitas no nosso território catarinense. Nós não somos assim. O povo catarinense não tem essa índole, não tem esse caráter. E nós precisamos, sim, agir e denunciar esse tipo de ato, Marlene. Nós, em 2019, constituímos uma frente parlamentar chamada Frente Parlamentar pela Cidadania e o Não Preconceito, que tem 19 parlamentares que a subscreveram. E eu penso, sim, que nós temos que estar unidos mais do que tudo para que esses ciclos de intolerância sejam rompidos. E eu não podia deixar de me calar diante desses pontos que chegaram até nós. Eu quero também desabafar um pouco aqui com os meus colegas. Nós estamos iniciando o pleito eleitoral e eu chego a pensar, eventualmente, que a sociedade não acredita nos políticos e vive xingando a gente na rua, porque muitas vezes a gente mesmo não sabe se comportar. A gente não pode aqui agora, por conta das adversidades que a política vai nos trazer, seguir nessa ofensiva contra um e contra outro colega por conta de diferenças de opinião, né? E eu quero dizer a todos os meus colegas aqui, com muita fraternidade, com muito carinho, que esse não é o meu jeito de trabalhar. As minhas manifestações, as reuniões privadas, as públicas, seja onde for, na minha vida pessoal, por onde eu caminho, eu sou sempre a mesma Paulinha, de coração grande e fraterno, e eu falo isso para vossas excelências, porque eventualmente a gente fica sentido, porque escuta bobagem pelo meio da rua, bobagem escrita de colunista social, falando questões que não têm nenhum tipo de verdade em relação à nossa conduta, né? Eu francamente acredito que a gente não vai ter um mundo melhor lá fora se a gente também não edificá-lo dentro dos nossos muros, dentro das paredes do parlamento, e não é nenhum apelo e nenhuma reflexão, né? Cada um é dono de si, da sua consciência, da sua trajetória, e aqui é uma casa de 40 líderes. É mais um desabafo mesmo, um desabafo de uma cidadã que deu a sua vida e dá a sua vida diariamente para que a gente tenha um Estado melhor, porque é isso que importa.
Eu não estou nem aí se amanhã ou depois o resultado da eleição em meu favor vai me fazer eleita deputada de novo ou não. Não é isso que me interessa. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para brigar por causa de voto. A minha luta é outra. A minha luta é, por exemplo, deputado Sareta, ter o privilégio de chegar aqui e dizer que o governo do Estado aportou 40 milhões de reais para o nosso Hospital Marieta. Hospital aqui do Vale do Itajaí, 40 milhões. Um convênio que vai permitir que se liquide a obra e a gente tenha um número de leitos realmente compatível com o tamanho da região para abrigar os menos favorecidos. As pessoas que não têm um plano de saúde e que é a maioria esmagadora desse Estado. As pessoas que precisam da assistência de saúde quando ela realmente chega. E esse é um dos grandes valores do governador Moisés. Eu não sou puxa-saco, eu não tenho procuração dele para defendê-lo. Não se trata disso. Se trata de a gente ver que a política, da qual a gente também ajudou a construir nesses anos, permite que mais pessoas sejam salvas, que mais obras de pavimentação sejam feitas para que o desenvolvimento chegue nas cidades. E isso tudo não pode ser minorado, ignorado, tratado como se fosse irrelevante. Isso tudo não pode ser ofuscado por uma conversa sem nexo, cujo propósito é apenas desonrar a história de alguém. Eu não sei fazer política desse jeito, não quero aprender. Se isso vai me dar êxito ou fracasso, são outros 500. Eu realmente estou aqui para dizer para vocês que o grande papel que cada um de nós desempenha, sob a minha ótica e o meu ponto de vista, é estabelecer relações fortes com a nossa sociedade, defender o povo catarinense, promover entregas verdadeiras, para salvar vidas e para dignificar vidas, para construir oportunidades para a nossa juventude. Ou eu vou ignorar que 470 milhões na educação, no Uniedu, tem permitido que jovens que jamais chegariam à universidade pudessem terminar o seu curso. A Santa Catarina semeada hoje é a que nós colheremos no futuro. E é isso que me interessa. E a salvaguarda que a classe política catarinense tinha que fazer, cobrando, fiscalizando, evidentemente, no cumprimento rigoroso das nossas funções, mas também amparando as iniciativas positivas que vão edificar o nosso Estado e construir um novo modelo de sociedade nos anos futuros. Essa tem sido a minha voz, eventualmente solitária, eventualmente triste, mas muito corajosa. Nós estamos dispostos a fazer o enfrentamento que for necessário pelo Estado de Santa Catarina, haja que houver e seja qual for o preço que nós tivermos que pagar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Eu consulto se tem mais algum deputado que gostaria de usar as breves comunicações. O deputado Felipe Estevão abriu mão do horário. Vamos passar, então, ao horário destinado aos partidos políticos. Antes disso, eu queria saudar o vereador Josimar da Silva, de Matos Costa, que está aqui junto com o José Vilmar Cordeiro, o Zeco, nosso amigo particular, e o Zauri Dávila, vieram aqui tratar da questão da 162, a ligação Matos Costa a General Carneiro, no Paraná, aquela importante via aí. Também queria registrar, apresento ao seu Alberto, prefeito de Ponte Serrado, o Júlio César Paglia, vice-prefeito, e do prefeito de Palma Sola, José Mantelli, que é prefeito aí dos nossos deputados Sopelsa e Cobalquina, e o Mantelli lá. Seja bem-vindo na casa. Horário dos partidos. O primeiro horário pertence ao bloco MDB Novo. O segundo horário pertence ao bloco PP-PSB.
Terceiro horário pertence ao PSD, PSC. Quarto horário pertence ao PT. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, em função, de forma muito especial, em função da pandemia, uma série de medidas legislativas foram tomadas, algumas por iniciativa desta Casa, outras iniciativas do governo, e uma delas, estabelecida pelo governo com aprovação dessa Casa, resultou na Lei 18.007/2020, lei essa que, entre outras questões importantes, estabeleceu gratificações aos servidores da área da saúde, de forma muito especial, que atuavam diretamente no combate à pandemia. Estabeleceu medidas provisórias a serem adotados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento, então, da emergência. Agora veio a medida provisória 251/2022, que estende algumas dessas medidas até 31 de março do corrente ano, entre outras, e em relação à gratificação e aos servidores, ela comete uma grande injustiça, porque ela apenas prorroga aquela gratificação para os servidores lotados no Centro de Operações e Emergência em Saúde, o COIS. Ok, esses precisam continuar recebendo, mas os demais que atuam nas emergências e nas UTIs foram excluídos desta gratificação. Essa medida provisória, portanto, ao remover a remoção dos trabalhadores lotados nos nosocomios estaduais, que atendem diretamente aos pacientes infectados pela Covid, do rol daqueles que fazem jus ao recebimento da gratificação, que foi anteriormente estabelecida lá no artigo 7º da Lei 18.007, é, sem dúvida nenhuma, um severo ataque a todos os que atuam na linha de frente do enfrentamento a essa pandemia que ainda assola a sociedade catarinense. Há que se destacar que, por mais que a matriz de risco da Covid-19 tenha diminuído em todo o estado de Santa Catarina, o vírus, infelizmente, permanece circulando por todos os setores, nos hospitais especialmente, não se podendo, portanto, deixar somente os servidores lotados lá no COIS, que é o Centro de Operações e Emergências de Santa Catarina, aptos a receber essa gratificação. E quem está lá na emergência do hospital, na UTI do hospital, não receber. Vislumbra-se, portanto, que esta medida provisória, que autoriza o pagamento dessa gratificação somente para a quem está ali no COIS, ela fere diretamente o princípio da isonomia, da igualdade. Dessa forma, apresentei emendas modificativas para corrigir essa injustiça. Eu espero que agora, na tramitação dessa medida provisória, no âmbito da CCJ e demais comissões que ela tramita, possa ser recebida, possa ser aprovada essa emenda para corrigir essa injustiça. Veja, eu não estou criando nada, estou mantendo aquilo que tem aos trabalhadores ali da área das emergências e das UTIs que foram excluídos por essa medida provisória, que mantém apenas aqueles que estão lotados no COIS. É difícil, inclusive, entender por quê. Ora, mantém os do COIS, tira os da UTI. Tem que manter os do COIS, concordo plenamente, mas tem que manter os da UTI, dos setores de emergência. Por isso, senhor presidente, fiz essa emenda, espero a aquiescência e o apoio, senhor presidente, deputado Sopelsa também, dos deputados, não só que compõem as comissões, deputado Cobalcini, mas depois no plenário, para corrigirmos essa injustiça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Próximo bloco pertence
ao PSL. Próximo horário. Próximo horário pertence ao PL. Próximo horário ao bloco PDT, PSDB, Republicanos. Não havendo oradores inscritos, essa presidência consulta aos líderes a possibilidade de seguir e fazermos já a ordem do dia. Concordo, senhor presidente. Eu acho que podemos, como não há matérias de votação de projetos de lei, podemos, acho que eu vislumbrando aqui a concordância, podemos dar andamento, sim. Agradeço, Vossa Excelência, também manifestação favorável, deputado Moacir Sopelsa, deputado Cobalcini, deputada Marlene Fengler. Então, entramos na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 97. Autor, deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do decreto 1805/2022, que prorroga o recolhimento do ICMS. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 98, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de orientações para a realização de homenagens nas datas e dias dos pais e mães para unidades de ensino estaduais. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 99, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da disponibilização de carteiras de vacinação para maternidades hospitalares. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 218, autor, deputado Valdir Cobalcini, cumprimentando o advogado Marcos Fei Probst pela assunção ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 219, autor, deputado Valdir Cobalcini, cumprimentando o advogado Rafael de Assis Horn pela assunção ao cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 220, autor, deputado Nazareno Martins, cumprimentando os policiais militares, soldado Fernanda Nicolete Dalberto e soldado Bruno Israel dos Santos Cristianvonca, pelo ato de bravura no salvamento de um cidadão em tentativa de suicídio. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 221, autor, deputado Kennedy Nunes, cumprimentando os policiais militares, soldado Rocha, soldado Nicolete e soldado Cristianvonca, pelo ato de bravura no salvamento de um cidadão em tentativa de suicídio. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 222, autor, deputado Bruno Souza, cumprimentando o doutor Marcos Lafim pela posse na cadeira número 9 da Academia Catarinense de Letras. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 223, autor, deputado Gessé Lopes, manifestando pesar aos familiares dos mortos e feridos no acidente envolvendo um caminhão do Exército Brasileiro em Blumenau. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 224, autor, deputado Valdir Cobalcini, manifestando aos familiares do soldado Luiz Fernando de Oliveira pesar pelo seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 225, autor, deputado Valdir Cobalcini, cumprimentando o senhor Harry Lourenço pelo recebimento da condecoração Veit Memorial Medal. Em discussão, em votação,
Aprovado. Moção 226, autor deputado Neudi Sareta, apelando ao prefeito de São José que não dê continuidade nos trâmites de encerramento das atividades do Centro Universitário de São José. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 227, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e os 12 cães que fizeram parte da Operação Petrópolis em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 228, autor deputado Ricardo Alba, cumprimentando os soldados Fernanda Nicoletti, Dalberto e Bruno Israel dos Santos Quisterron, da Polícia Militar de Santa Catarina, pelo ato de bravura ao impedir uma tentativa de suicídio na passarela sobre a rodovia BR-101 em Itapema. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 230, autores deputados Valdir Cobalcini e Moacir Sopels, cumprimentando o atleta Darlan Romani pela conquista da medalha de ouro na competição mundial indoor de arremesso de peso. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 343, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente do Consema Santa Catarina informações acerca do significado de atividades de baixo impacto ambiental. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 336 a 342 e 344 a 354. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 165 e 172. Explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Registrando aqui os nossos parabéns da Assembleia Legislativa ao município de Florianópolis, que amanhã completa aniversário. Está encerrada a sessão.